Bom, então, dadas essas informações, como é que vai acontecer essa aula? Aí a gente vai fazer esses exercícios, vocês vão ter primeiro agora um tempo para tirar dúvidas sobre os slides, e depois vocês vão ter um tempo para começar a fazer os exercícios, e depois a gente vai fazer algum deles juntos para poder ir tirando as dúvidas ao longo do tempo. Mas a ideia é que vocês podem terminar de fazer o exercício durante a aula, ou então o que é importante é que vocês vão fazer essa entrega dos exercícios até a próxima aula, que será na próxima sexta-feira. E essa entrega já sugeriram que seja feita pelo E-Disciplinas, e o Sérgio vai tentar habilitar, então, uma função do... O Sérgio está aqui presente, se vocês forem ver, ele está aqui presente na aula. O Sérgio vai tentar habilitar a função do E-Disciplina e deixar isso possível para que vocês possam entregar. Como que pode ser essa entrega? Você pode tanto fazer num arquivo Word, PPT, PDF, o que for, para ser entregue, ou então mesmo se você preferir fazer os cálculos na mão, você também pode tirar uma foto daquilo que você escreveu, desde que seja legível, por favor, para entregar para a gente. Pode ser também arquivo Excel, se você quiser fazer, e assim por diante. Não tem problema nenhum, a gente se adapta. Então, vai ter feito essa entrega e esses trabalhos, como foi comentado pelo Sérgio no início do curso, eles todos vão somar as suas notas de participação, a porcentagem da nota final da participação. A gente ainda não tem exatamente uma ideia, a gente ainda não sabe exatamente como vai ser, então, atribuídas outras notas da parte que ia ser a prova, mas até chegar a esse ponto, a gente já vai ter feito um comunicado para vocês, como exatamente vai acontecer. Percebam-se que nós não somos treinados para fazer cursos online, nós estamos também nos adaptando aqui e esperamos a compreensão de vocês todos, porque a gente está tentando fazer o melhor dado as circunstâncias, né? Então, vamos começar queria saber se vocês tiveram alguma dúvida em específico em alguma parte dessas aulas que vocês viram. Diga, pode dizer, Vinícius. Aí você tira do mundo. Detalhes técnicos que eu esqueci. Eu não entendi bem o conceito de definição genotípica e gênica. Eu confundi. Tá. Então, genotípica é o genótipo. Então, o genótipo pode ser azão, 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 azinho, ou azinho, azinho, no caso dos que a gente estava trabalhando ali. Então, é o genótipo do indivíduo inteiro. Gênica, ou também chamada de alélica, quando a gente está falando da frequência do alelo azão, ou do alelo azinho. Tudo bem? Entendi. Obrigado. Eu sei que a parte do teste do que quadrado e do que significa, então, rejeitar e aceitar, às vezes é um pouco complicado. Gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida sobre isso. Então, a gente pode começar a fazer o primeiro exercício e, a partir daí, podem ir surgindo dúvidas e a gente vai tentando resolver as dúvidas que vão surgindo, a não ser que tenha alguma dúvida específica da aula que vocês queiram tirar antes de começar o exercício. Ok. Então também tem uma maneira de mandar um sinalzinho de joia ou levantar a mãozinha. Vocês É podem que aqui, tá vendo? Nesses 3 pontinhos que vocês têm, acho que tem a possibilidade de você levantar a mãozinha. é, Digam. é que eu mandei o joia porque eu não achei a mãozinha levantada. Ah, Mas enfim, eu tenho mais uma curiosidade mesmo. Você sabe dizer da onde que vem e como eles chegaram na tabela do Q quadrado? sim. Olha só, eu vou abrir aqui, vou compartilhar minha tela e vou abrir a aula para vocês. Excelente pergunta. Então, vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela? Sim.
Na verdade, essa tabela, ela é uma tabela que a gente usa em livros didáticos, tá certo? Hoje em dia, a gente praticamente não usa essa tabela, porque qualquer programa de computador que você tenha, que você coloque o seu quadrado, ele já te dá o seu p-valor. Esse p-valor, ele vem dessa função aqui do quadrado, tá certo? Essa função aqui do lado do canto direito, embaixo, que é uma função do próprio quadrado, em que você dá você então tem um valor de Q quadrado aqui no eixo x, um valor de Q quadrado, e você então dá uma função dessa probabilidade desse Q quadrado. Então, o que essa tabela dá, na verdade? Quando você fala assim, eu tenho um Q quadrado de 3,84, ele então, com esse P aqui, ele te dá a área, é a probabilidade da área, como se fosse uma integral de tudo que está aqui em cima, a partir do 3,84 ou mais. Ok? Respondeu sua pergunta? Sim. Tá certo? Então, o que o teste faz, na hora em que você calcula o seu quadrado, peraí. O seu quadrado tabelado, o que você faz quando você faz esse cálculo aqui do quadrado tabelado, você então tá, na verdade, a ideia, tentando aqui repetir um pouco o que é a ideia anterior, o que a gente quer saber é se o quanto o observado, ou seja, das frequências absolutas, assim, é importante a gente lembrar o que é frequência absoluta e relativa. Então, no caso, a gente tem aqui, a gente tem um número absoluto de indivíduos e aqui a gente tem frequência relativa, que relativa vai ser, obviamente, um número entre 0 e 1, porque o que a gente vai transformar é esse N total como se fosse 100% o 100% da amostra que você está usando, então ela corresponde a 1. E a mesma coisa para a frequência também esperada, tá certo? A gente tem a frequência esperada relativa, que vai fazer parte, então, do que você vai calcular segundo o que esperado no equilíbrio de Heisenberg, através das fórmulas P2 mais 2PQ mais Q2. Depois você vai multiplicar esse número pelo também número total de indivíduos da amostra para você conseguir comparar. Então, quando você quer saber o quanto esse observado aqui desvia desse esperado. Isso para os 3 classes de genótipos que você está analisando. Então, a fórmula do Q quadrado, o que ela vai fazer? Para cada uma dessas classes, cada um desses genótipos, ela vai comparar o observado com o esperado. Tá certo? E dividir pelo esperado. Esse dividir pelo esperado vai, então, te dar uma ideia, vai te dar uma capacidade de normalizar esses dados para que o Q quadrado de qualquer comparação possa ser comparado ao Q quadrado dessa função aqui. Tá? A outra coisa que ela vai fazer, ela simplesmente, você tem que levar ao quadrado, porque se você fizer o somatório de todas as diferenças do observado com o esperado, dividido pelo esperado, você então vai ter um número zero, porque alguns números, o observado menos esperado vai ser um número positivo e outros vão ser um número negativo. E como você tem um total, que é sempre igual, esse número, então no final vai somar zero. E não é isso que você quer ter uma ideia do desvio. Existem 2 opções de você, então, resolver esse problema. Transformar esse desvio sempre num número positivo. Uma seria usar o módulo, tá certo? Dessa diferença. Ou, então, usar o quadrado, porque o quadrado é sempre um quadrado mesmo de um número negativo é sempre positivo e o quadrado de um número positivo é positivo. Normalmente, na matemática e na estatística, a gente tenta usar o quadrado porque ele tem propriedades aditivas muito melhores do que o módulo. Então, por isso a gente usa bastante o elevado ao quadrado. Então, na hora que a gente fizer esse somatório, a gente, então, vai ter um valor de Q quadrado, que, obviamente, é um valor positivo, e ele vai ser comparável a essa função aqui, porque ele já vai estar normalizado pelo número esperado.
E com isso a gente consegue ter uma comparação geral. Tirou a sua dúvida? Sim. Ok. Então, agora eu vou compartilhar com vocês. Quer dizer, mais alguma pergunta? Não. Então, agora eu vou compartilhar com vocês, então, a tela. E aí a gente vai poder, então, olhar esse exercício junto, tá? Que eu vou explicar um pouquinho para vocês o que eu quero que vocês façam desse exercício. Vamos lá pegar a minha. Então, todo mundo teve acesso a esse exercício aqui, que vocês estão vendo. A gente vai começar pelo exercício 1, em que a gente tem que responder 3 perguntas em relação a cada uma dessas populações. Então, veja bem, a gente tem a população 1, população 2, população 3, população 4. Na população 1, a gente vê que o número de indivíduos que têm o genótipo azão é 135, que indivíduos que têm o genótipo azinho é 430, e o de indivíduos que têm o genótipo azinhos é 435. Obviamente, se você for ver qual é o N dessa população, o N total. Mil, não é? 1000, exatamente. E isso a gente vai ter vai ter outros números para a população 2, para 3, para 4. Então, para cada uma dessas populações, você vai pegar a população 1 primeiro e vai responder A, B e C. Depois a 2 vai responder A, B e C. Então, a gente vai começar por calcular quais são as frequências gênicas e genotípicas relativas. Primeira coisa, a gente colocou relativa. Então, esse número de cada um dessas respostas que vocês vão dar vai ser um número entre 0 e 1, tá certo? Como é que a gente, então, faz para fazer este cálculo aqui? Então, vamos agora lembrar vamos dar uma olhada aqui no nosso quadrinho, que eu vou colocar para vocês. Agora vocês vão ver que eu tenho um quadro branco e que eu consigo escrever nele. Então, tá certo? Então, no caso, aqui, nós temos tá? Essa nossa população 1, em que tem essas frequências, esses números de indivíduos totais, e que, como vocês viram, falaram para mim, o N é igual a 1000, tá? Todo mundo vendo meu quadro? Sim. Então, as frequências relativas genotípicas, na verdade, dado que o número é 1000, é muito fácil calcular, porque basta você dividir esses números aí por 1000, certo? Ok? Então, vejam bem, eu estou aqui mostrando para vocês. F de A é igual a 0,135. Então, eu estou dando uma maneira de anotar, então, essa frequência de azão é usar F de A, azão, e assim por diante. Agora, as frequências gênicas, a gente, então, tem que ver como é que a gente vai calcular isso. Então, tem algumas maneiras de você calcular essa frequência gênica ou a frequência alélica, que eu posso chamar de P de A, por exemplo, se eu quero saber a frequência do alelo A, eu também posso chamar de F de A, tá certo? Como é que eu posso fazer isso? Primeira maneira com que eu posso fazer isso é dizer, eu vou falar que é o número de A mais meio, e eu uso esse asterístico aqui para simbolizar minha multiplicação, mais meio do número de azinho. Tá certo? E isso tudo divididos por quanto? Por 1000. Quanto é que vai dar? Quer dizer, divididos por N. Tá certo?
que vai dar esse número? Isso é um número que seria 135 Então, vamos lá de novo. Esse número daria 135, mais quanto é meio de azão azinho? 215. 215. E esse número todo divididos por 1.000, certo? Então, eu teria aqui, qual seria esse número, por favor? 0,35. Exatamente. Eu posso calcular desta maneira. Uma outra opção que eu posso pensar para calcular esse número, em vez de pensar no número de indivíduos, aqui eu posso pensar no número total de alelos, tá? Que eu tenho na população. Numa população de diploide de 1.000 indivíduos, quantos alelos eu tenho? 2.000 alelos? 2.000 alelos, exatamente. Então, eu vou ter aqui novamente. Vou botar aqui só F de A para ficar mais simples. Eu vou ter, então, o quê? 2 vezes o azão, porque para cada indivíduo azão eu tenho 2 alelos, né? Do tipo do azão, mais. Agora, no caso do alelo azão-azinho, do genótipo azão-azinho, eu só tenho uma vez o alelo azão, tá certo? E aí, então, eu posso fazer esse número aqui, agora divididos por 2N, tá? Então, esse número aqui também vai chegar ao mesmo resultado, mas vai ser 135 vezes 2, certo? Quanto dá isso? 270 mais 430, certo? Só que agora divididos por 2.000. E esse número também dá 0,35. Eu posso fazer todos agora os meus cálculos para P de azinho, ou então F de azinho. Mas, como as frequências alélicas relativas, elas somam 1, o que acontece? Eu poderia também calcular esse valor sendo 1 menos a frequência de azão. Ok? Que esse número, então, daria 1 menos 0,35, que daria 0,65. Foi. Ou eu posso também calcular dessa mesma maneira aqui, usando esse mesmo raciocínio. Tudo bem? Ok. Então, aqui com essa, a gente já respondeu quais são as frequências genotípicas, e aqui a gente respondeu quais são as frequências alélicas ou gênicas. Ok? Então, estamos assim. Agora, vamos para a parte B. Ok? B. Qual é a nossa pergunta do B? Quais são as frequências genotípicas absolutas esperadas no equilíbrio de Heisenberg? Então, agora eu já estou perguntando os números absolutos. Então, novamente, essas frequências genotípicas absolutas, elas vão ter que, então, somar o número 1.000 também, tá? Que é em relação à comparação da população 1. Então, lembrando disso, para conseguir calcular as frequências genotípicas absolutas esperadas no equilíbrio, primeiro eu tenho que calcular as frequências genotípicas relativas, porque não necessariamente elas precisam ser as mesmas que essas que são as observadas.
Então, logo, eu tenho que isso aqui é observado. E agora, na B, eu estou tentando calcular o esperado, tá? Então, com isso, o que são essas frequências relativas genotípicas esperadas? Elas seguem a fórmula P2 mais 2PQ. E vejam bem que eu botei P2 ali, que significa o meu ao quadrado, tá? Mas, porque é difícil colocar o quadrado aqui. Mas aqui, isso aqui vai ser igual a 1. Logo, a minha frequência esperada de azão vai ser o quê? Vai ser igual a P ao quadrado, que isso é o quê? Qual é o meu P? É 0,35? Isso. Então, vai ser 0,35 vezes 0,35. Ok? Podem ir calculando esse número aí para mim. Aqui, eu vou ter 2PQ, então vai ser 0,35 vezes 0,65. E no Q, eu tenho 0,65 vezes 0,65. Ok? Quem achou esses números para mim? Alô? No primeiro caso, que é a frequência do azão, vai ficar 0,1225. Muito bem. Isso E mesmo. aí, um minutinho. No segundo caso, que é 0,35 vezes 2 vezes 0,65, vai dar 0,455. Muito bem, isso mesmo. E no último caso, 0,4225. Uhum. Isso aí, pessoal. Vejam que esse número vai somar 1, né? Então, eu tenho as frequências esperadas relativas, tá certo? Esperadas relativas. E agora, então, obviamente, eu tenho que, para ter esses números do esperado aqui, que seria a resposta dessa questão, eu quero a das absolutas. Então, fica bastante tranquilo de vocês responderem isso, né? Em termos para o cálculo de 1000. Então, o esperado, na verdade, vai ser igual a 102,5, azãozinho igual a 455, que é só multiplicar aquele número por 1000, né? 422,5. Ok? Professora, então a gente multiplica o fator por 1000 e aí a gente vai obter o que é esperado. O esperado absoluto. Vou multiplicar por 1000, porque no caso do tamanho da população que eu estou estudando é 1000, tá? Não esqueçam então, desse N aqui. Eu multiplico pelo número da população. Uhum, exatamente. Por quê? Porque agora eu quero comparar este número observado aqui com este número esperado. Ok? Que é só assim que eu vou saber se essa população está em equilíbrio ou não. Ok? Então, agora a gente vai para a gente vai aqui de volta para o exercício e vamos para a questão C. Verifique se a população encontra em equilíbrio de Heisenberg com o teste de π², tá?
Então, a gente agora vai aplicar o teste. Só um minutinho. Então, eu vou pegar aqui e já apagar. Posso apagar essa parte do A? Pode. Pode. Então, tá bom. Vou apagar também a do B, deixar só o número do esperado e colocar aqui para vocês. Não consigo colar. Eu queria colar uma coisa. Peraí. Eu queria colar. Agora eu tenho que descobrir como que eu colo. Não me parece que tem jeito de colar alguma coisa. Então, vamos tentar fazer aqui. Eu tenho, então, como vocês sabem, a minha fórmula do Q quadrado, certo? Vou escrever aqui Q quadrado como se fosse isso aqui. Aí, na minha fórmula do meu Q quadrado, eu vou desenhar aqui, com a minha letra horrível, um somatório aqui, tá certo? E deixar o resto aqui, que fica muito melhor, né? Então, a gente vai colocar um quadradinho aqui, só para vocês verem. E aqui embaixo, um I. Professora, se você apertar Alt GR e clicar no número, eu acho que ele fica em cima. Ah, é? É. Vamos ver. Como é que é? Eu clico aqui no número e aperto Não, Alt. não. Você segura Alt GR e clica no 2. Alt. O que é Alt GR? O que é o GR? Que eu tenho um Mac. Putz, eu não sei. Mas é que o Alt GR é pra você não colocar Ctrl Alt alguma coisa. Ctrl Alt. Tenta um Ctrl Alt 2. E aí tem que ser o. Não pode ser aquele que fica do ladinho, tem que ser o que fica os números que ficam em cima. Não estou conseguindo, não. Tá. Deixa eu, enquanto vocês vão fazer o exercício, aí eu procuro, tá? Vamos Uhum. deixar assim por enquanto. Então, beleza. O que eu tenho que fazer? Peraí, alguém escreveu aqui no chat. Agora eu estou olhando o chat. Fica no lado direito do espaço. É o comando, né? Aqui. Eu achei que dava. Vamos ver aqui. Tentar só mais uma vez. Não, não foi. Também não foi. Eu vou descobrir, calma. Se alguém tiver um Mac, ele me fala aqui pelo chat, que depois, enquanto vocês estiverem fazendo exercício, eu já aprendi mais uma coisa. Então, beleza. Então, estamos com a nossa fórmula aqui. E vamos, então, agora... Eita ferro. Que às vezes esse chat fica aparecendo para mim no meio do caminho e eu tenho que botar ele para o lado. Eita ferro. Bom, tudo bem. Então, o que vai acontecer aqui? A gente, então, para cada um desses, a gente vai pegar... Espera aí, só um minutinho para você. Beleza. A gente vai pegar, então, vai fazer esses valores aqui. O que vai ser isso? Isso vai corresponder a observado, 135 menos 122,5, concorda? Elevado ao quadrado. Então, aqui eu posso também usar essa formatação, que é uma formatação que se usa em computador, tá? Elevado ao quadrado. Ok? Divididos por quanto?
Quanto é que é o esperado? 122,5. Fecha parênteses. Fechou esse aqui. Mais o quê? Aí eu vou ter 430 menos 455. Tá certo. 430 menos 455 elevado ao quadrado, tá certo? Divididos, tá faltando um parênteses aqui. Divididos por 455, é sempre dividido pelo esperado, né? Mais, diga, quem quer escrever alguma coisa? Deixa eu ver. Professora, eu não sei se estou falando antes que chegue agora, mas é importante a população estar em equilíbrio. Não, então, a gente está testando para ver se ela está em equilíbrio, tá? Tenta colar e copiar esse 2. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, que inferno. Esse chat me aparece aqui no meio, mas vamos ver se eu consigo. Ó. Funcionou! Então, vamos lá. Estamos aqui. E nós temos o nosso 400 agora e 35 menos o nosso esperado, que é 422,5, elevado ao quadrado, divididos por 422,5, que é o esperado. Tudo bem? Sim. Então, beleza. Agora, vamos, então, ver o que dão esses números aqui. Vocês podem fazer o cálculo para mim? Eu queria o cálculo de cada uma desses que quadrados separados, para depois a gente fazer o somatório. Eu fiz, mas deu uns números muito feios. Não sei se tá certo. Ó, o Vamos primeiro, lá? a primeira da soma ali, para mim, deu 156,25. Você está dividindo o número? Ah, não, dividi. Esqueci de Então, dividir. aí ele fica um pouco menor. Então, dá Fica 135 bem menos menor. 122,5, vai dar 12,5 Deu ao quadrado. Deu 1,27. Se Isso arredondar, aí. quer dizer, Vamos arredondar. É 1,27. Beleza. E o outro? 28, então. Se arredondou 28. 28. Outro. O que a gente fez? A gente, explicando a Mariane que chegou chegou depois. A gente olhou esse observado e aí calculou o que seria esperado dada a frequência alélica que a gente calculou da população, usando a fórmula do Q quadrado. Aí a gente vai lá e compara esse valor do observado com o esperado, para exatamente testar se a população está em equilíbrio. E o segundo número? O segundo deu 1,37. Isso aí. 1,37. E aí? E o próximo? 0,37. 0, esse número deu mais, apesar de o quadrado também dar 12,5, ele dá menor do que o outro, porque ele é dividido por um esperado maior, né? 0,37.
E aí, então, qual é o valor aqui que eu tenho somado? 3,02. Aí deu 3,02. Ó. Isso aí. Então, agora eu tenho 3,02. Aí, o que que eu faço? Então, esse é o meu Q quadrado calculado, tá certo? Então, Q quadrado. Ah, agora eu tenho 3,02, é o calculado. Aí eu vou lá e comparo agora, então, guarda esse número aqui, eu vou tirar essa minha tela e vou pegar a tela lá, vou compartilhar a minha tela da apresentação. Ok? Aqui nós, então, temos, de novo, aqui o Q quadrado, e aí vamos ter a nossa tabela, 3,02. Onde está 3,02? Usando um grau de liberdade, porque eu tenho novamente 3 genótipos menos o número de alelos, isso vai dar 1 grau de liberdade. Você vai ter uma curva diferente do Q quadrado para cada grau de liberdade aqui, que nem aquela curva. E por isso, então, você vai ter uma linha dessa tabela. O número 3,02 está em algum lugar entre esse número 2,7 e 3,8. Veja bem, importante entender o raciocínio dessa tabela. Quanto maior o seu desvio do observado em relação ao esperado, maior é o seu Q quadrado. Quanto maior o seu Q quadrado, menor o seu p-valor. O que é o p-valor? É muito difícil. Muita gente tem um conceito errado do que é o p-valor. Muita gente tem um conceito errado de que o p-valor é a probabilidade da hipótese nula ser verdadeira. E não é isso. Tá certo? O p-valor, qualquer teste estatístico, é o seguinte. Dado que a hipótese nula verdadeira, qual é a probabilidade de obter um Q quadrado tão alto quanto esse? É um desvio tão grande quanto esse, um teste estatístico tão extremo quanto esse. Ou seja, tão extremo significa igual a esse ou maior, tá certo? Por isso que a área, o Q quadrado responde àquela área do valor que você tem até o final da curva. Então, dado que a hipótese nula é verdadeira, qual é a chance de você obter um resultado tão extremo quanto este? Se a chance de você obter um resultado tão extremo quanto esse for alta, significa que a sua hipótese nula realmente é verdadeira e você não pode rejeitar ela. Agora, se a hipótese nula é verdadeira e a chance de você obter um resultado estatístico tão extremo quanto esse for muito baixo, é porque então você deveria rejeitar a hipótese nula, porque o valor que você está recebendo não está de acordo com essa hipótese nula. Então é assim que funciona o raciocínio é meio esquisito. Mas ela não é a probabilidade da hipótese nula estar correta ou errada. Ok? Então, voltando aqui, quanto maior o desvio, maior vai ser o seu Q quadrado, menor vai ser o seu p-valor. Isso significa que se a hipótese nula for verdadeira, a chance de você ter observado um desvio tão grande quanto aquele, qual é? No nosso caso, é alguma coisa entre 10% e 5%. Tá certo? O que a gente faz? A gente, então, quando a gente decide fazer um teste estatístico, a gente vai e decide, olha, com esse limite aqui, eu vou decidir rejeitar ou aceitar a hipótese nula. No caso, muita gente usa 0,05, mas tem muita gente que usa 0,01 também. Depende daquilo que você está perguntando, o que você deseja fazer. O importante é você dizer qual é o valor que você vai usar antes de fazer o teste. Ou então, muitos trabalhos científicos vão lá e simplesmente reportam o P e tomam uma conclusão, e as pessoas têm a possibilidade de fazer qualquer tipo de interpretação. O que significa eu tomar uma decisão de que eu vou rejeitar a hipótese nula quando o P for menor do que 0,05? Significa que simplesmente se eu fizer 20 testes iguais a esse, eu vou rejeitar a hipótese nula uma vez desses 20 testes, mas ela vai estar correta. Entende o que eu estou falando?
Isso significa que eu estou falando assim, é um falso positivo, tá certo? Eu estou rejeitando quando, na verdade, ela está correta, é um negativo. Eu estou aceitando esse meu grau de incerteza, que é, se eu tivesse feito 20 desses quadrados diferentes com essa mesma população, eu, então, teria a chance, porque eu tenho a chance de ter esse resultado tão extremo quanto esse, dada a hipótese número estar correta, em 1 em 20 vezes, porque é o 0,05. Foi. Isso é um conceito de estatística? Eu não sei, vocês falaram que vocês tiveram vocês tiveram aula de estatística, não sei onde vocês estão, mas é um conceito p-valor, é usado para todos os testes de hipóteses quando a gente está lidando com a estatística frequentista, que é a estatística provavelmente que vocês vão aprender em todo o curso de vocês. Essa ideia aqui. Então, o que eu estou fazendo, a gente encontrou um P de alguma coisa entre 0,1 e 0,05. Como a gente tinha decidido que a gente só ia rejeitar a hipótese nula se o P fosse menor do que 0,05, o que a gente faz? A gente rejeita ou aceita a hipótese nula de que está em equilíbrio? No caso dessa população que a gente está estudando. A gente aceita. A gente aceita. Então, a gente não pode rejeitar a hipótese nula e a gente, então, vai fazer aqui no resultado do nosso exercício, a gente vai fazer o quê? A gente vai falar, não rejeita a hipótese nula. Eu tive um π quadrado e de 3,02, esse valor está abaixo do π quadrado tabelado, que eu rejeitaria a minha hipótese nula, então eu não rejeito a hipótese nula. Realmente, se você for olhar esse dado aqui, em que a gente está trabalhando, que a gente está trabalhando aqui, esses números não parecem tão distantes desse aqui. Obviamente, veja bem, o teste do π quadrado, ele leva várias coisas em consideração. Ele leva o peso, obviamente, do desvio, que é o observado menos esperado, né? Mas ele também leva em consideração o tamanho amostral. Talvez você fale assim, olha, 135 não está desviando tanto de 122, né? Por isso que o nosso π quadrado não foi o suficiente para rejeitar a hipótese nula. Mas se fosse uma população de 10 mil ou de 100 mil, tá certo? Se eu tivesse agora um número, deixa eu ver o que estão escrevendo. Eu estou... não é para mim. Beleza. Vocês estão vendo aqui meu quadro branco, né? Então tá. Agora, o que acontece, para você levantar a mão, você vai pelo próprio 3 pontinhos, isso, na aba tem uns reactions, tem de você levantar a mão. Então, o que acontece? Se eu estivesse falando de alguma coisa de 135 mil para 122.500, talvez o meu teste, muito provavelmente o meu teste teria poder para rejeitar essa hipótese nula, porque eu tenho um tamanho amostral muito maior. Então, o teste também leva isso em consideração. Tem alguém com a mão levantada? Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Ok. Dá para você usar o π quadrado para dizer que uma hipótese ela é tipo dentro de hipóteses aceitas, que uma hipótese aceita é mais aceita do que a outra? Não. Isso é uma pergunta importante. A gente, quando faz o teste quadrado, a gente tem uma hipótese nula e a gente simplesmente aceita ou rejeita ela e a gente tem uma hipótese alternativa para ela. Agora, se eu posso depois, por exemplo, tem uma outra hipótese, né? E eu vou comparar uma outra e tem maneiras de fazer isso. No caso, a gente, não uma hipótese, eu tenho, por exemplo, 2 amostras. Então, no caso aqui, eu tinha já a minha hipótese nula formulada pelo que eu esperava do equilíbrio, né? Muitas vezes no teste, a gente não tem a priori o que a gente esperava, tá certo? Vamos supor assim, esquece o teste do equilíbrio de Heisenberg e pensa assim, eu tenho
eu vou fazer eu vou lá, Covid, tá certo? Aí eu vou testar se um remédio funciona para o Covid, né? E aí eu vou lá, então, dou para os mesmos grupos de pacientes doentes um remédio e dou um placebo para um grupo muito semelhante a esse e vejo quem é que melhora. Então, eu quero testar qual é a minha hipótese nula. A minha hipótese nula aqui é o placebo, né? Mas eu não sei qual é o esperado desse placebo. Eu simplesmente quero comparar um grupo ao outro. Aí, o que eu faço? Existe o que a gente chama de, no caso, vários testes estatísticos, mas vamos supor que eu usasse o teste de Q², porque o teste de quadrado, ele não é para uma amostra que tem uma distribuição contínua. Mas eu vou testar uma coisa contra a outra. Então, o que eu vou fazer? Eu posso usar um teste de homogeneidade, ou então eu posso usar um teste T, tá certo? Provavelmente vocês devem ter ouvido falar. Que aí, então, eu consigo comparar uma amostra contra a outra. Mas eu continuo com a minha ideia de hipótese nula, meu placebo é a hipótese nula, mas eu não sei qual é o esperado dele, tá? Eu vou usar ele como definição disso. Ok, Ok? certo. No caso do equilíbrio de Heisenberg, a gente tem como calcular esse esperado, né? Então é isso, pessoal. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma parada agora para vocês fazerem os exercícios. E aí a gente tirar dúvida, porque eu acho que, né, com isso, eu acho assim, vale a pena, o que vocês vão fazer agora é não fazer a população 2, 3 e 4 do exercício 1, não fazer a população, deixa eu ver se é A, B, C ou se é 2, 3 e 4. Peraí. Não fazer a população 2, 3 e 4. Já passar para o exercício 2, 3 e 4, porque mais ou menos já tem uma ideia do que fazer no exercício 1. Obviamente vai surgir dúvidas, mas eu acho que vale mais a pena agora vocês fazerem o exercício 2, o exercício 3 e 4 e a gente vê se rola alguma dúvida. Em especial, o exercício 3 é bem maneirinho. Então, assim, vale a pena se a gente tiver um tempo aqui na aula, conseguir fazer esse exercício 3 juntos, mas pelo menos vocês tentarem. Beleza, vou dar um tempo agora de uma meia hora, mas à medida do tempo vai passando, vocês podem me perguntando coisas. Eu vou colocar aqui o meu vídeo sem vídeo e no mudo, mas a qualquer momento alguém me pergunta. Daniel, vai lá, você está com a mão levantada. Tudo bom? Eu queria só perguntar como que eu uso o grau de liberdade desse quadrado. Eu não entendi muito bem se eu uso 1, 2, Então, 3. eu te dei uma regrinha, tá certo? Que é eu pegar o número de genótipos e diminuir o número de alelos. E esse número deu 1, né? Vamos supor que em vez de 2 alelos, eu tivesse 3 alelos. Se eu tiver 3 alelos, isso é uma coisa mais complicada, que a gente não vai entrar aqui na aula, mas já que você teve a curiosidade sobre isso, o que a gente tem aqui é o seguinte, vamos supor se a gente tivesse 3 alelos. Então, agora eu não vou chamar de P e Q só. Eu vou chamar de... Eu tenho... vamos supor que agora eu tenho... Vamos dar um exemplo de 3 alelos, né? Vamos supor que eu tenho P, Q e R. Na vida real, isso seria o quê? Só para eu ter uma ideia concreta. Um exemplo legal disso é, por exemplo, o nosso sistema sanguíneo, ABO, tá certo? Entendi. O que significa o sistema sanguíneo? A gente tem pessoas que são... Então, eu continuo com pessoas diploides, tá certo? Mas não é que a gente vai virar triploide, a gente continua sendo haploide. Então, eu tenho o alelo A, o alelo B e o alelo I, que a gente chama, que é quando você é O positivo. Quando você é O, desculpa. Então, a pessoa que ela tem o tipo sanguíneo A pessoa pode ter um genótipo AA, né? Ou ela pode ter um genótipo qual? AI, né? Que seria o O positivo, o O. A pessoa que tem um tipo B, ela pode ter um tipo BB ou BI, que seria o O, né? CBO.
que a gente chama esse de alelo de I. Ou tipo AB, aí ela só pode ser de um tipo, que é AB, ou ela pode ter o tipo O, que aí também ela só pode ter um tipo, que é II, tá certo? Isso por quê? Porque tanto o alelo A e B são dominantes em relação ao alelo I, e o alelo A e B não tem relação de dominância entre si. Mas, de qualquer maneira, eu poderia chamar o alelo A de P, o alelo B de Q e o alelo I de R. Para eu ter uma população em equilíbrio, o que eu precisaria ter? Eu precisaria ter a resolução dessa equação aqui, ok? Tá bom? Que seriam as minhas frequências fenotípicas. Então, isso continuaria sendo isso, mais Q ao quadrado, mais R ao quadrado, mais 2PQ, mais 2PR, tá? Mais 2QR. Isso seria a resolução. Aí você me perguntou o que mesmo? Que agora eu até já esqueci. Nesse caso, eu teria 2 graus de liberdade. Aí, nesse caso, eu teria que... Eu tenho, então, quantos genótipos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, não sei, entendi. Menos 3 alelos. Aí eu teria 3 graus de liberdade. Agora, o que o grau de liberdade é? O que o grau de liberdade é? Por que eu tenho 3 genótipos menos 2? O que acontece? Se o grau de liberdade, ele significa o seguinte. Ele significa quanto que eu tenho liberdade para variar. Tá certo? Então, isso significa o seguinte. Dado que eu sei que a população tem 1000 no nosso caso, se eu te der o número de... se eu te der o número de indivíduos que são azão e o número de indivíduos que são azinho, você automaticamente sabe, né, qual é o número de azinho. Tá certo? Então, aí eu teria 2 graus de liberdade, mas eu não tenho 2 graus de liberdade, porque se eu te der um número, você também já consegue saber. Eu te dou um número, se eu te der o segundo, você já consegue resolver o problema. Entendi, agora fez sentido. Entendeu? Agora entendi. É que, assim, isso é um pouco mais profundo. Tanto que, por exemplo, quando você está falando só, esquece um Q quadrado para testar o equilíbrio de Heisenberg. Você está usando o Q quadrado simplesmente para testar as frequências de Mendel, tá certo? Que você não tem as frequências dos alelos dos genótipos. Normalmente, se você está assim, eu quero saber se segue a primeira e segunda lei de Mendel. Então, se azinho e azinho foram o número de indivíduos que nasceram daquele cruzamento. Aí, no caso, como você não tem as frequências dos alelos, você não está tratando do equilíbrio de Heisenberg, aí você passa, então, a ter o número de genótipos menos 1, que é o que você tem de liberdade para variar. Então, isso é o grau de liberdade, na verdade. Diga, Vinícius. É que eu não entendi como é que faz a 2. Eu não entendi o conceito que a questão 2 pede. Então, vamos lá. Vamos olhar a questão 2. Questão 2. E, dada a população, né? Então, é de novo uma população. Eu quero saber qual será a distribuição de frequências genotípicas na geração seguinte, admitindo que os cruzamentos ocorrerão totalmente ao acaso. Então, o que eu estou perguntando? Eu estou perguntando quais serão as frequências genotípicas da próxima geração. O que você esperaria, dado que não tem nenhum outro tipo de força evolutiva, qual seria o totalmente ao acaso? Então, estou perguntando para você o que você espera das frequências genotípicas assumindo o equilíbrio de Heisenberg. Pela Você lógica, vai ter que... teria... Fala. Mas pela lógica, elas teriam que ser conservadas, não é? Será? Calcula aí as frequências alélicas, faz o equilíbrio de Heisenberg, vê qual é a frequência genotípica e vê se está seguindo o equilíbrio de Heisenberg ou não.
né? Tá. Você não vai precisar calcular o que quadrado, mas dá uma olhada nos números para ver o que dão. Será que pela lógica vai ser? Então, veja bem, eu dada uma população, eu posso calcular qual seria da próxima geração e o que eu esperaria no equilíbrio de mais dessa geração. É isso que a gente está pedindo para vocês calcularem. Ok? Tá. Pessoal, eu vou aqui desligar só um minutinho aqui, um segundo, tá? E deixar vocês fazendo exercício, que agora eu vou dar uma interrompida. Quem estava com a mão levantada? Só pra nós ou Bolete? Quê? Só pra gente? Não entendi. Ela deu uma saída. Ah, tá. Viajei aqui. Se ficar com dúvida, a gente pode ir fazendo junto. Eu tô fazendo aqui que eu não entendi o que a 2 quer, porque... Como assim? Buguei. Porque O equilíbrio deu 0,65 do alelo inferior e 0,65 do alelo superior. Isso com uma proporção de equilíbrio de populações. Aqui tá. Ô, gente. Ei, Wagner. Pois Oi, tudo não. bem? Ô, gente, é para calcular a frequência, na 2, é para calcular a frequência alélica dessa população e depois comparar? É isso? O que pode ser lá na frente? Alguém entendeu? Eu acho que é só pra calcular e falar, tipo, é isso. A frequência alélica. Não sei se é alérgica, porque tá escrito genotípico, eu não sei se é a mesma coisa. Deve Não ser. é a mesma coisa, pessoal. Não é a mesma coisa. Vocês vão calcular a frequência genotípica, tá certo? Da próxima geração. Aproveita e calcula a relativa e a absoluta. Aí, para isso, você tem que calcular a frequência alélica, obviamente, dessa população. Só que aí você vai ter que, pela fórmula do equilíbrio de Heisenberg, que é P2 mais 2PQ mais Q2, vocês vão calcular, então, qual é a frequência de cada genótipo, tanto relativa quanto absoluta. É só isso. Mas a ideia de perguntar para vocês o que é esperado na próxima geração, se o casamento é ao acaso, e se não tem nenhuma outra força evolutiva, é perguntar qual é o que é esperado segundo o equilíbrio de Heisenberg. A diferença é só que eu não estou pedindo para você fazer o teste do Q quadrado. Tá? Frequência alélica, frequência do alelo. Alelo azão. Ou azinho. Frequência gênica ou genotípica do genótipo. Que seria a combinação de dois alelos num indivíduo diploide. Tá? Entendi. Então, eu calculo o equilíbrio de Heisenberg para esse conjunto de alelos dessa população e o resultado seria o que é esperado para a próxima geração, é isso? É. Uhum. Que legal. Então, tá bom. Próxima geração vai ser isso aqui. Eu estou achando ótimo vocês conversando. Eu estou ouvindo aqui, eu sair ali para resolver também dever de casa do meu filho, que também está tendo aula pela internet, só que aqui os pais, coitados, aqui não tem aula na internet, que tem que fazer os exercícios. Meu marido estava perguntando o que já foi feito e o que não foi feito. Mas eu estou ouvindo por aqui o que vocês estão falando, tá? Agora eu vou ali pegar uma água e já volto. Estou achando ótimo vocês irem se conversando por aqui. A gente volta para terminar, independente do que vocês tenham feito ou não, 11h30, daqui a 20 minutos, tá bom? Então, Beleza. Ô, Bolete, hum, então, assim, a frequência pelo princípio lá do Heisenberg, sei lá, das contas, ficou igual ao do exercício anterior. 1, 2, 2, 5, 4, 5, 5 e 4, 2, 2, 5. Então,
para azão, é esperado que diminua a população e de azão azinho também diminua Exatamente. na próxima geração? É tipo isso? É isso mesmo. Porque como tá acima, então tem que diminuir. É. Então tá. Peraí, Mas pessoal, pode- peraí. Você está comparando com que população? Você está falando do exercício 1 ou do exercício 2? Do 2. O 2 é 200, 300 e 500. Esquece o exercício 1. Esquece. Não, é só peguei que os Tá. números são iguais. Aí eu apareci dele, tipo, o esperado é que tenha 125 azão. Como tem 200, a próxima geração vai ter, tipo, menos azão. É tipo isso? Não, olha só. Qual é a frequência alélica nessa população de 200, 300 e 500? Você calculou? Sim. Quanto que deu? Tipo, a frequência, você diz o Q quadrado BCT? Não. P e Q. A Ah, e Azinho. Qual é? o Q deu 0, o azão deu 0,35 e o azinho deu 0,65. Você fez como? 200 vezes 2 mais 300, certo? Deu também aquele mesmo valor, né? Igual a 700 dividido por 2.000. Isso aí. Deu 0,35, 0,65. Aí você vai usar... Por acaso é igual à população 1, né? Por isso que você está dizendo. Bom, tá bom. Aí você foi lá e aí o que você vai lá e calcula qual seria o número de indivíduos azão esperado. Eu fiz os 2 PTs da vida, aí eu multipliquei por 1.000 de novo. Aí como deu igualzinho a população 1, tipo, já meio que deu uma adiantada no exercício. Tá bom. Então tá bom. Mas- Então tá. Como tem 200 indivíduos a azão, é esperado que tenham menos na próxima geração, porque o esperado é 122. Como tem já um número a mais esperado que a próxima geração, tipo, dê uma equilibrada, reduz a quantidade? Então, é isso que a gente está perguntando. Na próxima geração, é esperado um número diferente do que estava aí, não é isso? Sim. Então, a próxima geração vai tender a equilibrar ao esperado. Isso. Se não tiver nenhuma força evolutiva acontecendo, vai tender a equilibrar o esperado. Não, então eu entendi bem o conceito. Agora, o que deve estar acontecendo com essa população? Por que ela já não estava equilibrada? Ela está sofrendo pressão evolutiva, então não está nas condições de equilíbrio que o Heisenberg propôs. Exatamente. Então, alguma coisa está acontecendo. Ou está tendo solução, ou está tendo migração, ou está tendo mutação, ou essa população é pequena e está tendo efeito do acaso. Mas diz para mim, em que ela está desviando? Caraca, essa calculadora é clássica, hein? Ela está desviando o quê? Você esperava quantos indivíduos azão? Esperava 122. Tá tendo mais azão. E azinho? Tá tendo bem menos. E azinho? Tá bem superior também. Tá bem superior. Então tem alguma coisa acontecendo, porque esse heterozigoto, ó. Mas como que eu conseguiria pôr isso numa resposta? O que eu falaria? Você fala, olha, não está em equilíbrio, porque o que a gente esperaria do equilíbrio seria diferente disso. E está desviando em que sentido? Ó, o heterozigoto, ó. O que pode estar acontecendo? Por heterozigoto tá, ó. Bullying. Pera, aqui? No meu caso, o heterozigoto... Uma força evolutiva tá agindo. Será que é só a força evolutiva? Vamos pensar o que pode ser. Porque o heterozigoto tá caído, né? Professora, no meu caso, quando eu calculei equilíbrio, o AA era 200, o azão era 200 no início. E aí ele foi para 122,5. Ou É isso seja, mesmo? você está encontrando na sua população mais, é que nem o dele, isso mesmo, mais gente homozigota AA do que esperado. Então os homozigotos, tanto a AA quanto o azão também diminuiu? Está tendo uma pressão evolutiva para os homozigotos diminuírem e aumento dos heterozigotos? Não, é isso? está dando uma pressão evolutiva, não. O que você esperava era que nessa população aí você tivesse muito menos azão e azinho do que você encontrou. O observado que você fez dessa população é isso que está sendo te dado.
Não é que na próxima geração, o que seria esperado pelo equilíbrio, não o que a força evolutiva está fazendo com a próxima geração. O que a força evolutiva está fazendo é com isso aí que você está observando. O que você esperava, segundo pressão evolutiva nenhum, na próxima geração seria isso. Então, eu não preciso chegar à próxima geração para dizer que esta população aí não está em equilíbrio. Então, pode ter acontecido o quê? Nasce com essa proporção aí que vocês viram, né? Que é 120 e poucos, um número menor de azão e azinho, nasce, mas não consegue se desenvolver o heterozigoto tão bem. Só os homozigotos conseguem se desenvolver melhor, tá certo? E aí, por isso, quando você vai olhar os indivíduos da população já maduros na idade reprodutiva, eles não são a mesma frequência com que nasceram. Quem pode pensar numa outra possibilidade que não seja seleção natural? Eu ia dizer morte prematura. Quê? Eu ia dizer a morte prematura de alguns genótipos. Isso também é seleção natural, concorda comigo? O cruzamento pode não estar acontecendo ao acaso. O que está acontecendo nesse cruzamento? Tem indivíduos que preferem cruzar com outros indivíduos. Que tipo de outros indivíduos? Iguais a eles. Ah, isso aí. Se eu tiver um cruzamento preferencial com um indivíduo muito parecido comigo, por exemplo, eu sou uma mulher baixa, vou acabar casando com um homem baixo. A mulher alta vai casando com um homem alto. Pessoas de uma classe social vão casar com homens de uma classe social. Ou então várias coisas que a gente vê na nossa natureza. Se essa característica está envolvida com a preferência que a gente tem, né, de cruzar e ter filhos com outros, vai acabar gerando isso aí que você falou. Eu tenho uma frequência de A, só que acontece que cruzam, né? Obviamente, o azão, azinho, vai cruzar com ele mesmo, o azão, azinho. Mas quando ele faz isso, ele está sempre gerando indivíduos que são homozigotos. Mas os azões não estão cruzando com os azinhos. E aí, por isso, eu quase não formo heterozigoto, eu formo um número mundial de heterozigoto. Muito bem. Então, nem sempre isso é uma força evolutiva. Isso é questão de cruzamento acaso. Por isso que o equilíbrio de Heisenberg assume que o casamento é acaso. É que nem a gente fala em biologia. É que nem eu tinha na minha época da biologia, para fazer biologia, tinha uma festa que chamava o nome tal que os peixes faz o seguinte: tudo joga os gametas tudo para cima e deixa os gametas se cruzarem entre si aleatório, entendeu? Tem uns peixes que fazem isso. Então, assim, não está acontecendo isso, tá? Então, pode ser tanto seleção, quanto pode ser outra coisa. Então, quando a gente fala assim, não está em equilíbrio de Heisenberg, obviamente isso é uma fórmula matemática, mas a gente vai lá tentar olhar a interpretação do que pode acontecer, qual seria a hipótese alternativa. Pode né? também ser migração dos indivíduos, tanto para dentro dessa população quanto para fora dela. Pode ser o quê? Mas aí uma migração preferencial de duas populações diferentes, uma que tenha muito azão e outra que tenha muito azinho, certo? Ou Certo. seleção na migração da outra população, de que indivíduos azão, azinho, conseguem migrar mais. Né? Pode ser uma série de coisas. Aí você tem que tentar usar outros experimentos para ir testando qual a sua hipótese. Professora, posso tirar uma outra dúvida? Pode. Na questão 3, ele fala que um certo grupo homozigoto tem o dobro de alelos dos heterozigotos. Ele pede a proporção relativa. Só que como é que eu faço para descobrir o do outro grupo de homozigotos? Eu só tenho um e ele não me dá nenhuma referência desse um em relação ao outro grupo de homozigotos. Então, aí você tem que usar uma fórmula matemática. Você tem que pensar matematicamente qual seria isso. É que assim, O que a população está em equilíbrio, tá? sim, O que é no equilíbrio a frequência de azão-azão? é o P ao quadrado. P ao quadrado. O que é no equilíbrio a frequência de heterozigoto? É o 2P. Ah, tá, entendi. Então vai.
Professora, então as circunstâncias heterozigotos conseguiriam desenvolver mais do que os homozigotos. Ah, no caso do exemplo do número 2, estou perguntando aqui, Mariane, no 2, a gente está falando que não, que quem consegue sobreviver mais são os homozigotos, tá? Veja bem, eu estou dizendo que o que eu esperaria é um número maior de heterozigotos do que eu estou encontrando ali naquela população. Mas existem o contrário, circunstâncias em que os heterozigotos conseguem se desenvolver mais do homozigotos. É o que é claríssimo que a gente tem, que a gente chama... Quando a seleção é mais favorável ao heterozigoto do que os homozigotos, a gente chama isso de heterose, ou seleção balanceada. E isso é um caso exemplo da malária na África, e junto com a anemia falciforme. Todo mundo usa esse exemplo nas aulas classiquíssimas sobre isso, que é a seguinte circunstância. Obviamente, você tem a anemia falciforme, você ser homozigoto para o alelo do gene da anemia falciforme é super deletério. Mas o heterozigoto, ele sobrevive ainda meio que cambaleando numa população normal. Mas ele, obviamente, tem o que a gente chama um valor adaptativo, ou seja, é desvantajoso em relação ao indivíduo que não tem nenhum tipo de alelo da anemia falciforme, que causa anemia falciforme. Só que, o que a anemia falciforme faz? Ela pega a hemácia e faz algumas dessas hemácias, quando você tem um indivíduo heterozigoto, ela tem um formato de foice. E, obviamente, ela não funciona legal para o funcionamento de oxigênio, dos próprios glóbulos vermelhos. Mas, e quando você é homozigoto para isso, nossa, você tem anemia pra caramba, tem um bando de problema. Só que essa forma da hemácia desse jeito também, ela também impossibilita a entrada do agente da malária. Então, se você é heterozigoto para essa anemia falciforme, você tem um pouco mais de proteção contra a malária. Então, na verdade, como a malária nesses países africanos é um negócio que mata geral, geral não, mas mata bastante, você acaba, então, heterozigoto sendo um indivíduo com maior valor adaptativo. Significa que você sobrevive mais do que naquele ambiente. Obviamente, tem que ter a malária junto, porque senão você é meio que cambaleante. Mas você acaba sobrevivendo mais. Então, é uma circunstância em que um heterozigoto ele tem um valor adaptativo, tem mais vantagem, consegue sobreviver mais. A gente tem alguns exemplos muito clássicos quando a gente fala do vigor híbrido, né, que a gente pega na domesticação dos nossos alimentos, e fala assim, não, agora, principalmente vinho, né, já viram? Cabernet, não sei o que você junta a safra do negócio da Europa com a outra do não sei o que, faz um vinho melhor, porque na verdade é um híbrido que te dá um sabor melhor e a gente tem isso, muitas vezes a gente tem, e que a gente usa para estratégias de milho e tudo mais, exatamente misturar em que a gente sabe que o heterozigoto tem um valor, que é exatamente essas linhagens vão ter uma produção melhor, porque normalmente acontece que a gente chama do vigor híbrido, onde o heterozigoto tem uma vantagem e sobrevive mais, ou é mais resistente a alguma coisa do que os homozigotos que são criados nas populações separadas. Respondeu a sua pergunta, Mariana? Ok, então tá bom. Então, vou deixar aí vocês fazendo um pouco, agora a gente volta às 11h40, porque acho que eu já tirei algumas dúvidas. Ah, alguém levantou a mão de novo, vai lá. Pode falar. Daniel, você levantou sua mão, mas eu não estou te ouvindo. Eu acho que ele saiu. Tá bom. Então, eu tenho o poder de baixar na mão dele. Então, tá. Professor, acho que você tá sem som. Ah, desculpa. Eu diria o seguinte, a pergunta
Não, vamos ver aqui. O que é a pergunta? Só verificar. A pergunta é: qual será a distribuição das frequências genotípicas na geração seguinte, admitindo que o cruzamento ocorrerá totalmente ao acaso? É só para você dar as frequências genotípicas, tanto relativas quanto absolutas. Pronto, não é para fazer interpretação nenhuma. Isso aqui é um adicional que a gente está tendo de conversar de por que a gente está achando isso. Se eu perguntasse para você, então, teste lá, está em equilíbrio ou não está em equilíbrio de Heisenberg? Beleza. Aí você ia testar, não ia estar. Aí quais são as suas possíveis interpretações? Um fato é que o que eu espero do cruzamento é que esses indivíduos estão tendo muito mais homozigoto ou heterozigoto. O que pode estar causando isso? Pode estar causando isso seleção contra o heterozigoto, ou então o casamento não está sendo ao acaso. Mas isso vai além do escopo da resposta dessa segunda, entendeu? Eu só perguntei quais são as frequências. Diga. Uma pergunta. No exercício número 4, ele fala o seguinte, que ele quer 4 populações de 1.000 indivíduos e com as proporções de 0,6 para e 0,2 para azinho, ele quebra o equilíbrio de Heisenberg, etc. Eu queria Você saber tem que propor. Você tem que propor. Então eu construo aleatoriamente ou tem que seguir essa ordem? Ou Como eu só assim? construo uma... Eu, por exemplo, eu posso construir uma população que eu sei que o azão vai ter 0,8 e o azinho vai ter 0,2. Assim eu vou quebrar. Não. Pode ser também. Você pode fazer assim. A outra maneira que você pode fazer é o seguinte. Eu vou pegar e vou primeiro saber qual seria o equilíbrio desse 0,6 e 0,4, certo? Calcular os genótipos, tá? Com 1.000 indivíduos. Aí eu vou falar assim, eu quero fazer um equilíbrio em que eu tenha mais homozigotos azão-azão. Aí, equilíbrio não, eu vou fazer uma população que tenha mais azão-azão. Aí eu ponho lá um número do azão-azão na cucuia. Depois eu falo, não, eu quero um equilíbrio, sair do equilíbrio de que maneira? Aí você vai fazendo assim. E aí depois você testa. É a melhor maneira de você fazer, tá? Porque você pode escolher uma frequência que, de repente, com esse tamanho amostral, não vai conseguir com o equilíbrio, com a fórmula lá do teste de Heisenberg quebrar, te dizer o suficiente com certeza que estaria fora do equilíbrio. Vamos supor, se você tivesse 0,6, 0,4, aí você vai ter uma população de 0,55, 0,45, tem que ver se vai dar, entendeu? Então eu faço desse jeito, eu calculo quanto seria o certo, o equilíbrio. Isso, o ideal é isso. Aí depois você pensa em maneiras, eu quero uma população, vamos lá, que seja que nem o negócio da malária. Eu quero uma outra população que a gente procure cruzar com o diferente, não com o igual. Estou violando o equilíbrio aqui, estou violando o Isso é mais interessante e divertido de fazer. Gente, eu preciso ir lá, que eu vou no banheiro e tudo mais, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Aí, Garolinha, a 2, Fala. eu não tô entendendo como é que eu vou achar as frequências genotípicas. O Dani já voltando, ele te fica melhor que eu mesmo, cara. Mas você já fez a 2? Já. Picareta. O que eu entendi foi que, tipo, quando você faz o equilíbrio, quer dizer que o resultado do equilíbrio vai ser a proporção para a geração seguinte, que essa vai ser a frequência. Isso, é só isso. Ou seja, tipo, no meu deu 0,76. No de vocês deu isso também? Não. Não, calma. Mas você fez a frequência alélica ou genotípica? Alélica. Mas ele tá pedindo a genotípica, não tá? Entendi. Você não precisava ter calculado a alélica, era só pegar o resultado que dá quando calculou o equilíbrio. Calma. Caraca, deu um eco muito grande. Calma. Então, não. Peraí. O equilíbrio você não faz o P ao quadrado mais PQ mais Q quadrado? Ô, Picareta,
É P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado. Então, aí eu fiz isso e deu isso. Então, faz separado. Tipo, não faz a soma deles. Descobre o valor de P ao quadrado, de 2PQ e de Q ao quadrado. Ah, O valor de P ao quadrado vai ser o azão, vai ser a frequência entendi. Vai ser a frequência do azão, o PQ vai ser a frequência do azão e o Q vai ser a frequência do do azinho. azinho. Ah, Isso. Os resultados dão o mesmo do que o exercício 1 na população 1. Do mesmo do exercício, exatamente. São os mesmos valores. E o mesmo Alguém resultado. conseguiu Você fazer calcula a a frequência 3? alélica e depois você faz. Você calcula a frequência alélica e depois você joga na fórmula. Exatamente, foi o E que aí eu você consegue fiz. comparar. Eu fiz o 3, Eu também. mas eu não sei se tá certo. Deu quanto? Eu tô tentando Então, fazer. ele quer saber a frequência do alelo azão e do azinho, não é? Isso. Então, é do meu azinho deu 0,2 e o azão deu 0,8. Ivete. Deixa eu ver, pera. Não, o meu deu igual. Mas o que vocês Mas é fizeram? porque aí você- porque eu acho que considerar uma população homozigótica com o dobro da heterozigótica. Daí primeiro eu considerei azão sendo o dobro, entendeu? E aí eu acho que tem que fazer depois com azinho sendo o dobro. Então, eu fiz assim, ó. Eu substituí azão por P ao quadrado, porque praticamente equivale, eu acho. E eu peguei azinho como PQ, 2PQ, porque é da fórmula lá do equilíbrio. Aí eu fiz que 2 vezes 2PQ é igual ao P ao quadrado, porque ele fala que tem 2 vezes mais homozigotos de um tipo do que heterozigotos. Aí eu deixei meio que essa equação. Aí eu cheguei que P é igual a 4 vezes Q. Aí eu peguei esse valor de P e substituí naquela fórmula de P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado. E aí eu achei o valor de Q, depois eu só achei o valor de P. Tá. Porque, tipo, eu tinha chegado em Q ao quadrado mais 6PQ menos 1, igual a 0. Tava tentando formar em alguma coisa que eu soubesse resolver, mas no final também não sabia. É só você isolar o Q e aí você resolve normal. Beleza, valeu. Oxe. Onde você não rolou? Então, peraí, por exemplo, no 2, quando eu for pegar o do azão, eu vou fazer 0,2 ao quadrado ou eu vou fazer 0,35 ao quadrado? 0,35 ao quadrado. Ah, tá, beleza. Mano, como que vocês estão resolvendo a 3? Porque não tem valor nenhum. Você faz meio que negócio só com letra, tipo uma equação, e aí você. Então só vai montar uma equação com letras, né? E aí você no final vai chegar numa equação com só uma letra e você descobre um e descobre o outro. Quem que é Júlia Bandeira Guinle? Eu mesmo. Boa. Uma das várias Júlias que tem na sala. Quantas Júlias tem na sala? 4, eu acho. Nossa. Pois é. Julia Generation. Nossa, eu lembro que na minha escola tinha modinha. 5 Joãos, mano. Ô, Gimli. Oi. No 3, então, tipo, o P ao quadrado, se eu considerar que ele vai ser o homozigoto que tem o dobro, Uhum. vai virar 4PQ. Aí eu vou isolar o Q e substituir na fórmula. Sim. Tá. Foi o que eu fiz, não sei se está certo.
É assim mesmo, P mais Q igual a 1 sempre. Uhul. E como que eu vejo o esperado? Em qual? No primeiro, por Ah, exemplo. no exercício 2, tá falando? Não, só pra saber mesmo. Tipo, no primeiro, por exemplo, no primeiro. Como é que eu vou saber pra ver qual que é a frequência esperada? Você faz o. Você descobriu qual que é o valor da frequência dos alelos lá, e aí você Uhum. usa por exemplo, você tem que a frequência do alelo A, azão, é Uhum. 0,35. Aí você pega e eleva isso ao quadrado, que vai ser o P ao quadrado. Aí esse valor vai ser o esperado. Pro azão, no caso. Entendi. É importante que o esperado para você calcular o Q quadrado é sempre absoluto. Então, você, além de fazer P ao quadrado 2PQ, que é ao quadrado, você tem que multiplicar cada um deles pelo total. Porque você vai comparar número de casos observados, que é um número absoluto, 25, 300, essas coisas, com o número esperado absoluto também, certo? Mesmo que seja quebrado. Não, pera, então eu não entendi qual que é a diferença para calcular o esperado e o observado. O observado não calcula, é o que está ali Observado no... você não calcula. Observado é aquilo que é apresentado no problema. E o Tá. esperado é o que você calculou no equilíbrio. Entendi. Mano, eu tô propondo uns negócios aqui muito doidos pro exercício 4. Ô, gente, na 3 vocês estipularam algum valor para a população homozigótica e para heterozigótica, ou não? Eu coloquei X. Então, é só uma equação que vocês estão montando. Eu tô vendo fazendo com X. P e Q mesmo. Eu montei a equação com P e Q também.
Calma, como que vocês estão fazendo 3? Porque eu tô calculando a frequência alélica. Só que, mano, não tá fazendo sentido. Vocês estão fazendo o que na 3? É isso mesmo. Ele pede, inclusive, a frequência alélica do bagulho aí. Então, mas, tipo, não tá batendo. Não, porque, tipo, ele fala aí... Eu usei PIQ, porque aí, descobrindo o PIQ, eu já tenho a frequência alélica dos negócios. Em teoria. Tá. Aí eu Quanto fiz, que ele deu a fala frequência que do seu P? a frequência do meu P deu 0,8. Mas como que você montou a equação? Fala ela pra mim, pra ver se tá igual a minha. Eu fiz assim, ó. P ao quadrado é igual 2 vezes 2PQ. Uhum. E aí eu isolei o P. Quer dizer, só cortei o quadrado com o P do outro lado. E aí eu É joguei igual isso 2 na vezes equação. 2PQ? Sim, porque ele fala que existe 2 vezes mais homozigóticos de um tipo do que Ah, heterozigóticos. tá. Tá bom. Entendi. É isso aí depois você só substitui. Ah. Como que você Aí chegou fica em mais fácil. 0,8? Porque eu cheguei em 0,7. 0,7 para P e 0,3 para Q. Oxi. 6,8. Mas mesmo assim. Poxa, tem alguma coisa Eu vou te mandar a foto do que eu fiz no WhatsApp. Ah, beleza. Será que se eu sair do aplicativo desse negócio, eu saio da chamada? Não. Mas é melhor silenciar, porque eu não sei se. Não, vou silenciar quando eu sair, porque eu tô pelo celular. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi. Oi. Então, vamos olhar a questão 2, 3? Vamos. Que tal? Então, vamos lá, né? Para quem... Deixa eu aqui compartilhar a minha tela. Eu acho que a questão 3 é uma questão legal da gente dar uma olhada, tá? Então, a pergunta, ela é a seguinte. Eu quero saber, numa população que está em equilíbrio de Heisenberg, qual é a frequência dos alélos? Então, eu quero saber qual é a frequência do quê? De azão e azinho, tá? Onde uma população que está em equilíbrio, eu tenho 2 vezes mais homozigotos de um tipo do que heterozigotos, para um locus autossômico com 2 alélos. Então, a gente aqui vai falar, eu quero saber a frequência de A. Eita. E a frequência de Azinho, tá? Essa é a minha pergunta. Então, numa população de equilíbrio de Heisenberg, eu tenho isso aqui. Para os indivíduos que são, respectivamente, azão-azão, azão-azinho e azinho-azinho, tá certo? Então, aqui vamos supor que eu estou dizendo que o tipo azão é o dobro dos indivíduos azão-azinho. Poderia ser os azinho-azinho são em dobro do que os indivíduos azão-azinho. Mas, no caso, vamos aqui por formalidade dizer que é esse. Então, significa que P ao quadrado seria igual ao quê? 2 vezes o número de 2PQ. É isso que eu estou dizendo para vocês. Então, agora eu quero saber a frequência de P e Q, né? Então, logo, eu quero saber isso. Tá? Como é que eu resolvo isso? Isso, na verdade, é P ao quadrado igual ao quê? É igual a 4PQ, né? Concordam? Como é que eu resolvo aí? Eu tenho uma equação e 2 variáveis. Como é que eu transformo essa equação em tendo uma variável só? Isolo Você pode...
Pode falar. Isola o Q e depois substitui na fórmula do equilíbrio. Como é que é a fórmula do equilíbrio? O que você me diria para eu fazer aqui? Tipo, esse P ao quadrado igual a 4PQ, deixar, tipo, só o Q, aí vai virar Q igual a P dividido por 4. E depois substituir na parte de P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado. Como assim? Você está me dizendo para fazer assim, P ao quadrado, você isolar o quê, né? Você está falando para eu isolar. Então, o que eu faria? Primeiro, eu faria dividir isto por P, né? Está me falando para dividir por P, dividir por 4P. É isso? É. Igual a quê? E aí, Isso. agora, o que eu faria? Aí isso vai virar Q igual a P dividido por 4. P dividido por 4. E aí substituir com esse valor lá em cima na parte de P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado. E aí, o que eu faço? Então, vai ser você está dizendo que eu faria P ao quadrado mais 2PQ. Só que aí eu faria 2 vezes P dividido por 4? É isso que você está falando? Sim. Mais P sobre 4 ao quadrado? Isso. E aí, o que você chegou? Isso é igual a 1, né? É isso que você está me dizendo. Alô? Alô? Oi. Estava mutado, foi isso que eu fiz. E aí, que conclusão você chegou? Eu ainda não cheguei no resultado porque eu tinha feito errado a conta mesmo, mas eu coloquei nessa fórmula. Eu vou refazer agora os cálculos. Tá bom. Isso seria uma maneira possível de você conseguir encontrar. Mas talvez é uma maneira possível, não estou dizendo que não é, não. Mas uma maneira mais simples é você fazer o quê? Aqui, alguém tem uma outra opção? Não? O que é quê? Eu faria... O que é quê? Substituir o P por 4Q, que eu acho que é mais fácil de fazer as contas também. O P por 4Q? É. Então, P... Então, agora você está dizendo aqui que nessa fórmula, P é igual a 4Q, certo? Sim. E aí, o que você estaria me dizendo para eu fazer? Jogar na fórmula do equilíbrio lá, que é o P ao quadrado, mais 2PQ. Além dessa fórmula do equilíbrio, que é igual a 1, a gente não tem que P mais Q, para ficar mais simples. P mais Q é igual a 1 também? Sim. Né? Isso significa que Q é igual a 1 menos P, né? Sim. Então, será que eu não consigo vir aqui, certo? E jogar nessa fórmula. E dizer que P ao quadrado, né? Ali em cima, sobre 4. Ou então, eu tenho aqui P dividido por 4, né? É igual a 1 menos P. Não tenho isso? Como é que eu resolvo? Sim. Como é que eu resolvo isso aqui? Então, vamos Você põe o P de um lado só. Como é que eu ponho o P de um lado só aqui? Não, você soma P dos dois lados para tirar o menos P ali. Isso. Então, quanto que isso vai dar? Vai dar
Isso vai dar P sobre 4 mais, né? 4P sobre 4. 4P sobre 4 é igual a 1, né? Uhum. E aí? Aí você vai ter que o P, 5P é igual a 4 e P é igual a 0,8. 5P, então eu vou ter primeiro, vamos fazer assim devagar, né? 5P sobre 4 é igual a 1, e logo 5P é igual a 4. Então, P é igual a 4 dividido por 5. Quanto é isso? 0,8. 0,8. Isso aí. Logo Q é igual 0,2. 0,2. Isso significa o quê? Que no equilíbrio, então eu tenho aqui, né? Eu tenho logo que eu tenho. Veja bem, o que é P ao quadrado? 0,64, né? Mais quanto? 2PQ? 0,32. 32 mais 0,04. quanto que é aqui ao quadrado? 0,04. Isso. Peraí. Ai, tô tentando aqui ajeitar. Pronto. Tá vendo? O número de homozigotos azão é o dobro do número de heterozigotos. Professora, Entendeu? posso tirar uma última dúvida que eu tenho? Pode, claro. É que agora já é do exercício número 5. O 4 eu consegui resolver como a senhora falou. O 5 é basicamente o seguinte. Tem a probabilidade de você ter o alelo M. E sabe que a pessoa tem sangue tipo M, então o genotipo dela para ter sangue tipo M seria MM. E tem a probabilidade de 0,55 de você ter um desses alelos. Então, para você ter o MM, é o quadrado desse 0,55. A mesma coisa para o O quando ele fala do alelo I. Aí eu queria saber se meu raciocínio está certo, para ver se a pessoa tem sangue MM e O ao mesmo tempo, eu multiplico os quadrados desses dois. Então, 0,55 ao quadrado vezes 0,65 ao quadrado. Então vamos lá, né? Vamos voltar à pergunta. O verdadeiro ladrão ao roubar o cofre machucou a mão. É permitido determinar que o ladrão pertencia ao grupo sanguíneo M, do sistema MN. Então então ele é o quê? MN, né? Isso. MN. E depois Isso. ele é O. Então ele é II, certo? Então é exatamente isso. Vai ser o quê? O P ao quadrado, né? Para o M, que é o 0,055. Certo? Certo. E qual foi o número que você chegou? Para o MM, ele seria 0,3025. E para o O, ele seria 0,4225. Isso daqui é número. A multiplicação desses dois. Aproximadamente, já que tinha um amplo número de quebradinhos, 0,128. Tá, 128. No meu deu 0,1278. Mas tudo bem, 128. E aí, isso significa o quê? E essa é a possibilidade de ele ser o ladrão. Mas como eu quero ter a possibilidade de ele não ser, então eu subtraio isso de 1. E aí a possibilidade de ele não ser o ladrão é em números percentuais, números percentuais 87,2%. 27? Porque você está subtraindo do quê? 87. 87. Isso aí. Muito bem. É isso aí. Então, terminou. Então tá bom. E aí, pessoal?
O que vocês têm para me dizer da aula virtual? Sugestões, dificuldades, sugestões para a próxima vez? Eu gostei gostei. bastante. Eu gostei Concordo. da aula. Tá bom, né? Estamos tentando aqui tendo sempre que possibilidade de melhorar. Então, vocês viram que esse Zoom tem várias possibilidades. Você botar no quadro, vocês mesmos, se quiserem mostrar alguma coisa de vocês, tá bom? Então, ficamos assim, vocês entregam um exercício, né? O Sérgio vai dizer para vocês por onde vocês vão entregar esse exercício, que deve ser no E-Disciplinas. Se alguém tiver dificuldade pelo E-Disciplinas, aí manda um e-mail para a gente, sempre para mim, com cópia para o Sérgio, ou vice-versa. E então, nos encontramos na próxima sexta-feira. Eu vou gravar essa aula, o Sérgio vai compactar, que ele é o mestre da compactação, e vai deixar disponível para vocês a aula também. Até que data pode entregar? Exatamente na sexta da aula que vem. Sexta da semana que vem. Uma Tá semana. Uma semana. Eu tenho uma dúvida rapidinha. Diga. No exercício 4, você tem que calcular a frequência, o quanto de indivíduos devia ter se tivesse em equilíbrio, e depois você só muda a quantidade de indivíduos? E faz as contas. Porque a ideia é essa. Então você pode, exatamente, você conta quanto você deveria ter, quanto você deveria ter no equilíbrio, e depois você faz algumas opções que sejam extremas, mas obviamente você vai ter que empregar, para essa escolha que você fizer, você vai ter que empregar o teste quadrado e realmente ver se você pode rejeitar a hipótese nula de que está em equilíbrio, senão vai funcionar. Certo, então, foi o que eu fiz, então tá certo. Tá bom. Os exercícios para entregar são esses que a gente está fazendo, né? Isso aí. Então, entrega bem a disciplina, certo? Isso, é o que a gente vai tentar fazer. A gente avisa caso a gente não consiga, tá? E aí o Sérgio vai ver como fazer tudo isso. E também, de alguma maneira, a gente vai botar disponível essa aula gravada, tá? Tá. Então, é isso. Aí, quando for... agora que vocês já estão acostumados com isso, quando for na sexta de manhã mesmo, antes da sexta já vai ficar disponível a aula. Então, eu vou gravar a aula esse final de semana e durante a semana já vai estar disponível, porque a mesma aula de vocês é a mesma aula de quarta. Então, para quarta-feira já vai ter que ficar disponível, então vocês também vão ter. Aí, o que a gente vai fazer? Aí, eu vou botar agora para a gente começar a reunião 15 minutos antes da aula mesmo. Então, eu vou gravar a aula e vou ver quanto tempo durou essa aula gravada e quanto tempo eu preciso depois para a aula online com vocês. Então, pode ser que comece às 9, pode ser que comece às 10, a gente não certo. O ideal é que vocês estejam disponíveis nesse mesmo horário da aula, tá bom? Então tá bom, pessoal, tenham um bom fim de semana. Fique em casa, tá? Abraços e vou desligar aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.